Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos conversar sobre as 7 orbes dos planetas. E o que significa orbe? Orbe significa literalmente divisa, limite, fronteira, as redondezas ou a vizinhança. Então, sabe quando você está dirigindo um carro, aí você está dirigindo pela estrada, aí em determinado momento você cruza uma placa que tem escrito aqui, esse daqui é o limite de um estado. A partir desse momento você está entrando num outro estado. Então, orbe é isso que ela literalmente significa. Significa o limite de influência, só que no sentido astrológico é o limite de influência do planeta, ou do graha. Então, eu vou utilizar como base para essa aula 2 tratados de astrologia clássica, escritos por um astrólogo chamado Nilakanta. Então, qual é a relevância de se estudar orbes? Quando você está trabalhando com aspectos. É essa a relevância de se estudar orbes, é quando você está trabalhando com aspectos. Já aconteceu de você vislumbrar aspectos planetários dentro do seu horóscopo e cair uma determinada dúvida de se aquele aspecto de fato existe ou não existe, porque às vezes há uma ligeira angulação que sugere a existência de um aspecto planetário, mas será que aquele aspecto planetário existe mesmo dentro do horóscopo? Então, como é que faz para você saber se aquele aspecto existe? É através da orbe de um planeta. Então, essas orbes aqui que eu escrevi na lousa, elas são extraídas de 2 livros. O primeiro chamado é Tajika Nilakanti. É um tratado de astrologia védica escrito em sânscrito. Tajika significa literalmente astrologia védica na língua Tajik, que é uma espécie de dialeto persa, falado hoje no Tajiquistão. E esse tratado aqui, ele comenta sobre retorno solar, que é conhecido na Índia como Varshapala, comenta sobre progressões planetárias, que é conhecido como Munta. E o outro livro é Prajna Tantra. Prajna significa astrologia horária e Tantra significa manual. Então, o Maharishi Nilakanta escreveu esses 2 tratados no século XVI, na época que a Índia estava ocupada pelos muçulmanos, especificamente na época do Império Mughal, que foi a época em que a Índia foi islamizada. Então, o Maharishi Nilakanta comenta sobre o limite de influência de cada um dos planetas. Então, aqui na lousa eu escrevi do que tem a maior orbe para o que tem a menor orbe. Então, o que tem a maior orbe aqui, como vocês podem ver, é o Sol, e a menor orbe é Mercúrio e Vênus. E essas orbes, elas servem tanto para conjunções entre planetas, como para os outros aspectos planetários da astrologia tajika, que também são os mesmos da astrologia ocidental, tipo oposição, quadratura, trígono, sextil, e também serve para a astrologia Parashari, porque na astrologia Parashari os aspectos comentados por Parashara, eles são especiais. Então, não se utiliza tantos aspectos na astrologia Parashari. O Sol, a Lua, o Mercúrio e Vênus só fazem um aspecto com 100% de força.
uma conjunção e uma oposição. Já no caso de Júpiter, Saturno e Marte, além deles fazerem a conjunção e a oposição, eles fazem o que se chama de aspectos especiais. No caso, o Júpiter ele faz o aspecto de quinta casa e de nona casa. E quando se fala em aspectos parachares, Parashara comenta que o Graha, ele aspecta uma casa. Ele não necessariamente aspecta um planeta, mas ele aspecta a casa, ele aspecta o signo. E então, o Saturno, ele além de ter a conjunção e oposição, ele também tem o aspecto de terceira casa e o aspecto de décima casa, e o Marte tem um aspecto de quarta casa e o aspecto de oitava casa. Então, isso são os aspectos especiais de Parashara. Então, essas orbes também servem para esse tipo de aspecto e também serve para os aspectos de Jaimini. Na astrologia Jaimini, os aspectos não são os planetas que se aspectam, e sim os signos zodiacais, os rashis. É o que Jaimini chama de Rashi Dristis. É como se fossem os olhares dos signos. Então, o Jaimini comenta que os signos cardinais, eles aspectam todos os signos que são fixos, exceto aquele adjacente. E vice-versa, os signos que são fixos, eles aspectam todos os signos cardinais, exceto aquele que é o seu adjacente. E os signos mutáveis, eles se aspectam mutuamente. Então é isso que basicamente o Jaimini comenta sobre Rashi Dristis, ou aspectos de signos. Então essas orbes, elas servem para esses três tipos de aspectos, elas são bem abrangentes, por isso que elas são muito úteis. Então vamos começar pelo Sol. O Sol, pelo fato dele ser a maior estrela, e é inclusive o corpo celeste maior de todo o nosso sistema solar, então ele vai ter a mais alta orbe, ele vai ter 15 graus de orbe. Você já deve ter lido na literatura védica clássica que quando dois planetas estão no mesmo rashi ou signo, que eles estão em conjunção. Só que assim, quando você estudar orbes, você vai entender que isso não é bem verdade, porque, por exemplo, você pode ter o Sol no signo de Escorpião. Esse aqui é um mapa com design do sul da Índia, regular. Então, vamos supor que a pessoa tenha o Sol em Escorpião a 2 graus e tenha Mercúrio a 28 graus. Sol e Mercúrio estão no mesmo signo? Estão, mas eles estão em conjunção? Não. Porque a orbe está muito frouxa, está muito distante. Então, o Maharishi Nilakanta comenta que a orbe do Sol é de 15 graus. Então, o máximo de influência que o Sol vai ter para operar como conjunção vai ser até 17 graus de Escorpião. E no caso de Libra, a orbe vai ser de 17 graus. Porque a influência de orbe do Sol, ela pode operar dos dois lados, ela pode operar no signo adjacente. Então, se a pessoa tiver um planeta entre 17 graus de Libra até 29 graus de Libra, ele vai receber a conjunção do Sol. Ele vai receber a conjunção do Sol. Então isso significa que não é que a pessoa tem dois planetas do mesmo signo que eles necessariamente vão estar em conjunção, porque elas podem ter planetas em dois signos diferentes,
mas ainda assim, considerando a orbe, eles podem estar numa conjunção. É essa a utilidade de se estudar orbes. No caso da Lua, são 12 graus de orbe. No caso da Lua, ela não é um astro tão grande, mas é pelo fato dela estar mais próxima do globo terrestre, ela é o corpo celeste que está mais próximo da superfície da Terra, então ela ficou em segundo lugar como tendo a maior orbe. Em terceiro lugar, houve um empate entre Júpiter e Saturno, com 9 graus de orbe. Então, isso se explica porque o Júpiter e o Saturno são os maiores planetas do nosso sistema solar. Na verdade, Júpiter é o maior de todos, o Saturno é o segundo maior, ele ainda tem os seus anéis, então esses dois planetas eles têm alto magnetismo. Em terceiro lugar, temos Marte com 8 graus de orbe. Em quarto lugar, nós temos um empate aí. Mercúrio e Vênus vão ficar com 7 graus de orbe. Então, essa orbe, ela serve para qualquer outro tipo de aspecto. Então, vamos supor, pegar o exemplo de Marte, que faz os aspectos especiais. Vamos supor que a pessoa tenha Marte em Escorpião. Então, o Marte, ele além de aspectar a casa em oposição, a pessoa tem a Vênus em Touro. E esse Marte, ele está posicionado a 2 graus de Escorpião. E essa Vênus, ela está em Touro, posicionada a 2 graus de Touro. Então, essa é um caso de uma oposição perfeita. Mas, se a pessoa tiver a Vênus posicionada a 9 graus de Touro, o aspecto de Marte ele não vai ser tão sentido, porque já ultrapassou o limite de orbe de Vênus. Então, quando a Vênus estiver a 11 graus de Touro, já nem é mais considerado uma conjunção, porque já saiu do limite de orbe de Vênus. Além da oposição, Marte faz o que chama de aspecto especial, que ele aspecta a quarta casa, 1, 2, 3, 4. Então ele também aspecta o signo de Aquário. E vamos supor que essa pessoa tenha o Saturno a 2 graus de Aquário. Então essa quadratura, ela vai ser 100% sentida pelo Saturno, porque está exatamente na mesma orbe. Agora, se esse Saturno estiver posicionado a 12 graus de Aquário, o Saturno não vai mais conseguir receber a influência do olhar de quarta casa da quadratura, porque o limite de orbe de Saturno são 9 graus. Então, essa orbe aqui, ela já ultrapassou o limite de Saturno, então ele não sente mais esse olhar de quarta casa. E no caso da astrologia Gemini, não são, como eu comentei lá atrás, os astros que aspectam, mas sim os rashis ou os signos que aspectam. Então, o Maharishi Gemini comenta que os signos fixos, eles aspectam todos os signos cardinais, exceto aquele adjacente. Então, os signos cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, exceto o adjacente. Então, o Escorpião não vai aspectar Libra, mas ele aspecta o Áries. Então, vamos supor que a pessoa tenha o Júpiter em Áries. E pelo fato de que Marte está posicionado a 2 graus de
Escorpião, isso significa que, segundo Maharishi Jaimini, o signo ele olha para frente. É por isso que é importante usar o mapa com design do sul da Índia, porque ele é mais fácil de trabalhar com os aspectos de Jaimini. Então, o Marte, posicionado a 2 graus de Escorpião, vai Escorpião aspectar exatamente o signo na frente de Escorpião, que é o Áries. Então, ele envia um aspecto reto para Áries. Só que o Áries começa... O 1 grau de Áries, o 0 grau de Áries começa aqui e o 29º grau de Áries começa aqui. E aqui em Escorpião, pelo fato de que o sentido do mapa do sul da Índia é regular, então o 0 grau de Escorpião começa aqui e o 29º grau de Escorpião termina aqui. Então o Escorpião começa por aqui e termina por aqui. O 2 graus de Escorpião vai aspectar o 28º grau de Áries. Porque é como se fosse um espelhamento que funciona os aspectos de Jaimini. Funciona como se fosse um espelho. Então, o 2 graus de Escorpião, ele está exatamente apontando para o 28º grau de Áries. Então, se o Júpiter estiver posicionado a 28 graus de Áries, ele vai sentir perfeitamente o aspecto de Escorpião. Agora, se o Júpiter estiver posicionado a 18 graus de Áries, então a orbe de Júpiter é de 9 graus. Então a orbe está muito frouxa para o Júpiter receber 100%, com 100% de efeito, o aspecto de Escorpião. Ele ainda assim vai sentir, porque é o Áries que recebe o aspecto de Escorpião, mas só que a órbita está muito frouxa. Então o Júpiter ele vai sentir com menos intensidade. Então é essa a utilidade de saber sobre as orbes de cada um dos planetas, porque você trabalha de maneira mais objetiva com aspectos, em saber exatamente quando o aspecto está operante, quando ele está quase inoperante e quando ele está completamente inoperante. Quando o outro planeta recebendo o aspecto, ele não está de fato sentindo o aspecto porque já ultrapassou a orbe. E uma outra coisa que as pessoas comentam sobre orbe é a orbe de Rahu e Ketu. Rahu e Ketu, eles são eclipses. Então, o Rahu ele se comporta como Saturno e o Ketu se comporta como o Marte. Então, você pode reaproveitar as orbes de Saturno e de Marte e aplicar a Rahu e Ketu, respectivamente, que funciona. No caso de planetas transpessoais ou geracionais, como é o caso de Urano, Netuno e Plutão, pelo fato de que eles estão muito distante, a órbita deles é muito distante do globo terrestre, eles operam como se fossem estrelas fixas. Então, a órbita das estrelas fixas é relativo ao tamanho da sua magnitude. Então, quando as estrelas fixas elas estão mais próximas de magnitude 0, significa que mais intenso é o seu brilho. Quanto mais as estrelas fixas vão se distanciando de 0, mais apagada é a sua magnitude. Então, mais apertada vai ficando a sua orbe. Quando eu falo de estrelas fixas, estou me referindo especificamente aos nakshatras, como por exemplo Aldebaran é o nome árabe de Rohini, ou Regulus é o nome
latino de Maga. Então é dessas estrelas fixas que eu estou falando. Elas têm uma orbe relativa ao seu nível de magnitude, mas assim, de uma maneira geral, entre 1 a 2 graus de limite de magnitude. Então, como Urano, Netuno e Plutão eles estão muito distantes, eles operam como se fossem estrelas fixas. Então, a orbe de Urano, Netuno e Plutão, eu sou bem econômico com transpessoais, então assim, eu considero só as conjunções, nem oposições eu considero. Tampouco quadraturas, sextios, trígonos, utilizando transpessoais, eu não utilizo isso, eu utilizo no máximo a conjunção. Então, assim, para você sentir a conjunção de um planeta transpessoal, a orbe precisa ser no máximo entre 1 a 2 graus de distância. Então, um planeta pessoal, como esses, aqui os luminares, as 5 estrelas vagantes, eles precisam estar, assim, numa orbe de distância de no máximo 1 a 2 graus de algum planeta geracional para a pessoa de fato sentir a influência de um planeta geracional ou transpessoal, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima. Tchau!